Meu nome é Edivane Ferreira de Andrade, estou cursando Engenharia Civil primeiro período e vou apresentar então o nosso projeto interdisciplinar de curso, o PIC. E a proposta para falarmos do PIC, para fazermos o PIC, a proposta foi a implantação e a reformulação do trevo que fica na rua Humberto Piso com a rua Joaquim Batista Paiva. Antes de falar do nosso estudo de caso, que é do trevo, vou fazer um breve resumo do nosso conteúdo. Esse primeiro período do curso de Engenharia Civil ele é composto de disciplinas teóricas de formação e específicas, como administração, comunicação e expressão, geometria analítica, introdução à engenharia civil, matemática, tecnologia e sociedade e química. Queremos então fazer com que essas matérias que foram mencionadas tenham relação direta com o nosso estudo de caso. Vamos fazer uma relação dessas matérias com o estudo de caso. Os demais colegas aqui do grupo irão abordar algumas matérias, falando então do nosso estudo de caso, que é a implantação e a reformulação do trevo. Então, vamos então falar desse assunto, a implantação do trevo da rua Humberto Piso com a rua Joaquim Batista Paiva. A rua Humberto Piso ela está situada no bairro Canaã, aqui no município de Varginha, e ela foi projetada para ser uma via de entrada da cidade, uma via de mão única. Em seu projeto inicial, ela foi construída assim, para ser uma via de mão única. Porém, na época da sua implantação, o fluxo de veículos e pedestres neste local era baixo. Devido a isso, a via passou a ser de mão dupla. Funcionava como um corredor de entrada e saída de Varginha. Com o aumento populacional e com o crescente número de veículos que entra e sai da cidade, e também com construções de alguns empreendimentos perto da rua Humberto Piso, como por exemplo shopping, viu-se então a necessidade de colocar em ação alguns projetos que estavam para serem realmente realizados, que é o trevo naquele local. Então o trevo ele foi construído servindo a necessidade então do alto fluxo de veículos ali naquele local. Tanto por causa do shopping, como por causa do Hotel Classic, que dá a entrada, o portão de entrada fica na rua Humberto Piso, como o portão de entrada e saída do shopping também fica diretamente na rua Humberto Piso. Então, se fez necessário construir-se o trevo ali. Porém, o trevo ele foi construído, ele foi colocado inicialmente, servindo na rua como via de mão dupla. É bom lembrar que anteriormente, quando construiu-se a rua, ela era para ser mão única, mas não tinha tantas pessoas e nem veículos necessários, alto volume de veículos, então a via estava servindo como mão dupla e o trevo foi construído para se atender à mão dupla. Só que reparou-se então que estava tendo problema no local. Para que não ocorressem acidentes fatais, fechou-se então parte do trevo, tornando ele de mão única naquele trecho da rua Humberto Piso, um trecho que se localiza entre a rua Joaquim Batista Paiva e a Avenida Castelo Branco, que sai da rodoviária. É um pequeno trecho, é um pedaço pequeno da Humberto Piso e ele ficou sendo como mão única como era originalmente. Então, para que atendesse a essa necessidade, reformulou então o trevo. Ele foi construído e dentro de pouco tempo foi reformulado. Vemos aqui umas fotos, uns slides da planta. Na verdade é uma foto da planta fornecida pela prefeitura. Vemos então que o trevo ele atendia essa necessidade de mão dupla. Porém, ele foi reformulado. Fechou-se a via que saía da rua Joaquim Batista Paiva, subindo a Humberto Piso, fechou esse pedaço. Colocou-se então um canteiro gramado. Vemos aqui alguns slides mostrando que ficou fechada a rua por um curto período de tempo. Depois eles quebraram, colocaram terra, esse outro slide mostra isso, e depois colocaram o canteiro gramado. Depois mostra a via pronta. A via pronta já mostra também a sinalização em torno dela. Se fez necessário também mudar toda a sinalização desse trevo, não só do trevo,
como da Avenida Castelo Branco e da própria Humberto Piso. Por quê? Essa sinalização facilitava, então, para os condutores de veículo a circulação correta dentro das leis e normas de trânsito. Lá em cima, na Avenida Castelo Branco, se fez um projeto semafórico, como vemos aqui nesse outro detalhe, nessa outra foto. Vemos o projeto semafórico, então, que coloca faixas de pedestres e a colocação dos semáforos, para que os veículos pudessem descer a rua Humberto Piso com segurança e os pedestres pudessem atravessar a rua, seguirem para o hotel ou para o shopping em segurança. Esse é o nosso estudo de caso, então. Os demais colegas irão falar de algumas matérias para aplicar nesse estudo de caso, que é a implantação do trevo, que foi necessário implantar por causa do alto número de veículos e de pedestres que passou a circular ali no local. E o nosso estudo de caso também abordou a reformulação desse trevo, que deixou de ser mão dupla para a rua Humberto Piso e passou a ser mão única, fechando esse pedaço do trevo, tornando ele canteiro gramado. Os demais colegas irão abordar esse assunto do nosso estudo de caso, relacionando algumas matérias com a implantação e reformulação do trevo. Olá, professores, tutores e colegas de estudo. Meu nome é Gustavo de Oliveira Melo, estou cursando o primeiro período do curso de Engenharia Civil e vou falar um pouco das disciplinas de Introdução à Engenharia Civil e Administração, aplicando-as em nosso estudo de caso e na importância da profissão de um engenheiro civil. Falando um pouco agora sobre a administração, os conceitos de administração são de suma importância na vida do profissional de engenharia, seja ela civil, entre outras engenharias, pois um engenheiro ele tem que ser um bom administrador dos seus recursos que ele dispõe, assim para obter êxito em seus empreendimentos. São esses conceitos que dão suporte para o engenheiro liderar equipes desde o canteiro de obras até os níveis mais altos da hierarquia na construção civil. Assim, conduzindo a um objetivo comum de toda a organização. Em nosso estudo de caso, pode-se notar que foram aplicados vários conceitos da administração na reformulação do trevo e de suas vias, como a visão sistêmica, desde o início no planejamento, que consistiu na elaboração do projeto das vias, do trevo e sua respectiva reformulação, na captação do recurso financeiro pela administração, na elaboração do cronograma físico-financeiro para cada etapa da obra, e também no gerenciamento de recursos humanos, que é trabalhar com todos os colaboradores envolvidos, e de recursos materiais também, que foram utilizados para a execução do projeto. Isso que também é muito importante, vale destacar, a tomada de decisão pelo órgão responsável, uma vez que necessitava de uma solução rápida, viável e eficaz para a modificação do projeto. Falando um pouco sobre a introdução à engenharia civil, ela apresenta conceitos relacionados à área de atuação do engenheiro civil, fazendo uma abordagem sobre os diversos ramos que o profissional pode atuar. Entre esses ramos estão a engenharia das estruturas, engenharia dos transportes, engenharia geotécnica, a de recursos hídricos e a construção civil. Falando sobre as responsabilidades que o engenheiro deve ter, que são os conselhos que fiscalizam a categoria, que é o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, esse sendo a instância máxima que o profissional poderá recorrer, e o CREA, que é o regional, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que esses dois são responsáveis por fiscalizar, orientar e verificar os profissionais de sua competência, no caso, engenheiros, agrônomos. Outro objetivo que a introdução à engenharia civil tem a apresentar também, que é falar sobre a importância que a engenharia civil tem no desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. Agora, com o nosso foco no estudo de caso, podemos observar aqui a presença de grandes áreas da engenharia civil, que é a engenharia dos transportes,
na execução do asfalto, que é constituído por 4 subdivisões, né? Essas 4 subdivisões consistem no solo, a subbase, a base brita menos graduada e, por fim, a camada de asfalto. Outra grande área aqui que podemos destacar é a geotécnica, onde é feita a estabilização e o reforço do solo, né, para o dimensionamento e detalhamento de estruturas de contenções, métodos de taludes e a drenagem pluvial também. Outra grande área aqui é a construção civil, né, que essa tem um foco maior na execução de projetos e também no gerenciamento de obras, né. Aqui também houve o estudo sobre materiais de construção que foram aplicados no trevo, né, e em suas vias. Meu nome é Edmo, sou aluno do primeiro período de Engenharia Civil da UNES e vou falar um pouco das disciplinas de Matemática e Tecnologia e Sociedade, que são disciplinas que fazem parte do primeiro período de Engenharia. A disciplina de Matemática ela é fundamental na formação do engenheiro civil, visto que no exercício profissional de um engenheiro, ele usa vários conceitos matemáticos. São com esses conceitos que o engenheiro obtém resultados exatos e consegue projetar os mais variados tipos de empreendimentos. No nosso estudo de caso em questão, percebeu-se que foram utilizados conceitos matemáticos nas unidades de medidas que foram utilizadas para medir as dimensões do trevo, bem como as fórmulas de geometria plana para se obter a área total do empreendimento, quanto às áreas do canteiro e vias adjacentes. Já na disciplina de Tecnologia e Sociedade, eu destaco a importância que essa disciplina traz na formação dos futuros engenheiros, visto que nos tempos atuais as inovações tecnológicas estão cada vez mais influenciando na qualidade dos projetos e no processo construtivo das obras. Por isso, os conceitos dessa disciplina contribuem para que o aluno tenha discernimento dos benefícios que a tecnologia traz no exercício profissional do engenheiro. Ou seja, o engenheiro que hoje em dia não procura trabalhar com ferramentas tecnológicas e que não busca ficar atualizado com as inovações da área, ele perde espaço no mercado de trabalho. Já no estudo de caso em questão, percebeu-se a utilização de vários recursos tecnológicos. Entre eles está o uso de máquinas, que acelerou o processo de execução das obras. Também foi usado programas na elaboração do projeto e o uso de aparelhos de telecomunicação, que auxiliou na transmissão de informações entre os trabalhadores da obra. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Venho falar para vocês um pouco sobre a comunicação e expressão e também sobre geometria analítica, aplicadas em nosso estudo de caso. Começando aqui pela comunicação e expressão, quero lhes dizer aqui que para o engenheiro, comunicar e expressar corretamente é de grande importância. Nos dias atuais, não basta para o engenheiro somente realizar um trabalho, ali bem feito, com responsabilidade e competência. Ele tem que também saber como se expressar. Ele tem ali que saber explicar para o dono do empreendimento ou seus executores do projeto, para que todos entendam, o que foi feito. Na engenharia de transporte não é diferente. A presença da comunicação é bem frequente. Imagina vocês uma rodovia sem comunicação. Seria difícil viajar e chegar no destino final em segurança, sem uma placa informativa ou placas de advertência, por exemplo. E no nosso estudo de caso, a comunicação está ali presente nas placas mesmo de trânsito, informativas,
nas faixas, e demais demarcações viárias. Tudo isso é comunicação. Nas placas ali de entrada e saída de veículos do shopping, saída de pedestres, e também, segundo a prefeitura, a comunicação será melhorada ali no local, com a implantação de um projeto semafórico já existente. O projeto inclui semáforos e mais placas de trânsito. Então, pessoal, esses são alguns exemplos de comunicação verbal, né, e não verbal ali no local do nosso estudo de caso. Agora eu vou falar um pouco sobre a geometria analítica. A geometria analítica na engenharia civil é muito importante. Com ela, nós passamos a ter um entendimento, né, melhor ali de áreas retas, ângulos, dimensionamento de vigas, centro de gravidade de objeto, pontos, medidas. Para o engenheiro, o conhecimento das grandezas vetoriais é importante. A aplicação de vetores é de muito uso. Através ali de grandezas vetoriais é possível determinar forças aplicadas em vigas, por exemplo, ali, treliça, guindastes, e além disso auxilia no cálculo de diâmetros. No nosso estudo de caso ali, por exemplo, a gente se visualiza as formas geométricas nas medidas, né, dos ângulos do trevo, nos ângulos dos canteiros, da circunferência da rotatória e nas retas, pontos da rua. Isso é apenas um pouco, né, que eu tinha para falar. Olá pessoal, sou o Jeremias e venho falar um pouco para vocês sobre a química na engenharia civil e também na engenharia de transportes, relacionando com o nosso estudo de caso. Então, a química tem papel importantíssimo na engenharia civil, iniciando ali pelo básico, que é o concreto. Na maioria das construções se usa o concreto, e para que haja o concreto existem várias reações químicas. Aquele efeito de endurecimento do concreto é um exemplo da reação química que está acontecendo ali. Também vale lembrar que existem concretos de secagem rápida ou secagem dentro d'água. Nesse caso, se usa outros tipos de elementos químicos e são outras reações químicas que acontecem. No nosso estudo de caso, se vê o uso da química com concreto, como já falei anteriormente. Lá ele é usado no meio-fio, nos canteiros, e também existe o uso da química na fabricação do asfalto, que é um material cimentante, preto, sólido ou semissólido, que se torna líquido quando é aquecido, que é composto em grande parte por elementos químicos. Então isso é um pouco do uso da química no nosso estudo de caso. E já finalizando o nosso trabalho aqui, pessoal, chegamos à conclusão que esse trabalho teve o objetivo alcançado quando conseguimos relacionar a importância de todas as matérias do primeiro período de engenharia civil direcionado na engenharia de transportes. E tudo que foi abordado nesse artigo científico é direcionado aos conteúdos dessas matérias. Foi de suma importância o relacionamento dos conteúdos dessas matérias. Seria impensável o estudo de caso de uma obra sem o auxílio das mesmas. Aqui também deixo meus agradecimentos à professora Simone de Paula Teodora Moreira e ao nosso professor coordenador do curso, Armando Belato Pereira, pelas orientações dadas ao grupo para a realização desse trabalho. E no mais, o nosso grupo agradece muito pela atenção de todos e obrigado.